uma distribuição Sinapse Etcheomo. A cidade. No mundo todo, as cidades grandes são caldeirões de intensa atividade. Nas cidades reúne-se uma grande variedade de seres humanos. Pessoas de cores, religiões, culturas e costumes diferentes vivem lado a lado. É nas cidades que as decisões políticas e econômicas mais importantes são tomadas. Elas são o ponto de origem das modas e das tendências. Nas cidades, os contrastes são grandes. A miséria e o esplendor existem paralelamente. As cidades contêm multidões enormes, mas podem causar infinita solidão e angústia. Em todo o mundo, as cidades estão crescendo, não apenas em número de habitantes, mas também em tamanho e densidade. Os habitantes urbanos têm cada vez menos espaço individual, e o ar que respiram começa a ficar escasso. Apesar disso, hordas de pessoas migram para as cidades em busca de esperanças e de oportunidades ilimitadas. O nascimento da civilização. A sobrevivência do homem sempre dependeu da generosidade da natureza. Não foi por acaso que as primeiras cidades do mundo surgiram nas terras férteis do sudoeste da Ásia. Hoje restam poucos vestígios dessas cidades primitivas. Apenas cerca de 12 sítios arqueológicos foram parcialmente escavados. Çatalhöyük, na Turquia, foi construída há cerca de 8.000 anos. Os habitantes dessas primeiras cidades estocavam alimentos. Isso permitiu que alguns indivíduos se dedicassem a outras ocupações em vez de trabalhar a terra. As cidades só puderam existir depois do surgimento da agricultura. A cidade está diretamente ligada ao excedente da produção enviado pelos camponeses às áreas urbanas para alimentar seus habitantes, que obviamente produzem muito pouca comida para si próprios. Tudo isso começou com o que chamamos de Revolução do Neolítico, que teve início há cerca de 10.000 anos, quando o homem, digamos, inventou a agricultura. As grandes cidades da Suméria foram construídas há 5.000 anos às margens dos rios Tigre e Eufrates. Elas contavam com bairros especializados. As moradias eram todas construídas bem próximas umas às outras no mesmo plano, dividido por ruas e cercado de fortificações. Havia dois critérios principais para se decidir onde construir uma cidade. O primeiro era a facilidade de acesso, e naquela época o jeito mais fácil de chegar a algum lugar era pela água. Mas não era só isso. A possibilidade da guerra também era um fator decisivo. Uma cidade precisava ser defendida. Por isso, frequentemente, encontramos essas duas características: acesso pela água e uma escarpa rochosa ou local que pudesse ser defendido.
Com seus mercados, templos, prédios administrativos e oficinas, a cidade de Ur tinha uma população de quase 25 mil habitantes. A sociedade sumeriana foi muito próspera. Os sumerianos inventaram a escrita, a arquitetura, leis, em outras palavras, a civilização. Desde o princípio, as cidades atraem as pessoas e estimulam ideias. Há 2.500 anos, a civilização grega cresceu na forma de cidades que começavam no mar e se espalhavam até as encostas das montanhas. Palas Atena, a deusa grega da sabedoria, deu seu nome à cidade de Atenas. A influência intelectual de sua cidade se estendeu até as fronteiras do mundo conhecido. Os atenienses consideravam a liberdade muito importante. Eles discutiam questões públicas na ágora, ou praça do mercado. Foi assim que nasceu a democracia. Os gregos foram os primeiros a considerar a questão do tamanho de uma cidade. Eles acreditavam que uma cidade deveria depender de seus próprios recursos e dos produtos das localidades rurais próximas. Mas a terra árida da Grécia não era muito abundante. E esse não era o único obstáculo ao crescimento das cidades. Quando uma cidade alcançava um determinado tamanho, com uma população entre 20 e 30 mil habitantes, costumava-se começar uma nova cidade, uma nova colônia. Eles achavam que acima de um determinado número de habitantes, seu sistema de democracia mais ou menos direta não funcionaria. Eles não conseguiriam reunir todo mundo e ouvir suas opiniões. Por isso, as cidades gregas nunca foram muito grandes, ao contrário das romanas. Em seu auge, Roma abrigou mais de 1 milhão de habitantes. Os romanos eram grandes construtores. Eles ergueram palácios, bibliotecas e um fórum gigantesco, não só para os habitantes da cidade, como também para os camponeses da região. Os camponeses vinham vender seus produtos e comprar roupas e ferramentas. Mas também no começo da história urbana, também constatamos que a cidade havia se tornado o lugar das trocas sociais e culturais e dos jogos. É também o local onde as pessoas se reúnem para cerimônias religiosas, celebrações, festivais. E isso continuou até o século XX com o futebol. Em Roma, as moradias escasseavam. A cidade não podia ser aumentada porque estava cercada por um parque imperial. E as novas construções constantes ocupavam os terrenos disponíveis. A Roma antiga tinha um sério problema de superpopulação, além de ter de lidar com a poluição. A higiene em Roma não era como hoje em dia, apesar de os cidadãos terem acesso à água, pois havia fontes e banhos públicos. Roma ficou tão congestionada que, a certa altura, o imperador decidiu proibir carroças dentro da cidade durante o dia para que o povo pudesse dar conta de suas obrigações. Mas as pessoas não dormiam à noite por causa do barulho do tráfego. Existiam cerca de 200 feriados religiosos ou civis no calendário romano. Dizia-se que um romano preferiria morrer a viver sem espetáculos.
Um quarto da população não tinha o que fazer. Essas pessoas recebiam pão do governo diariamente. Por volta do ano 45 a.C., abriu-se uma lista para a distribuição de comida que chegou a ter 320 mil nomes. Era um tipo de seguro-desemprego que garantia aos cidadãos romanos uma ração determinada. Na verdade, isto é a evidência de que a cidade era quase um parasita. Lembre-se de que o Império Romano se estendia por quase metade da Europa, quase todo o norte africano e parte do Oriente Médio. Então, eles confiscavam reservas alimentares e as enviavam a Roma. Na prática, isso significava que a Itália não produzia mais grão de espécie alguma. Quase tudo era importado. Então, os camponeses italianos começaram a se dedicar às vinhas e às oliveiras. De fato, encontramos evidências do uso do azeite italiano por toda a Europa. Roma deu origem a muitas cidades semelhantes. Pode-se dizer que Roma divulgou o gosto pelas cidades através de toda a Europa Ocidental. Um dos projetos ainda evidentes em toda a Europa é o modelo romano da interseção de duas ruas. Aquardo, correndo de norte a sul e vice-versa. E é decumalos, com as fortificações, é claro. Isso existe em toda a Europa. E na Inglaterra, as cidades cujos nomes terminam em Cister, como Gloucester, eram antigas cidades romanas. Cister significava ruas dispostas em quadrados ou padrão em tela. No século V d.C., houve a queda do Império Romano. Algumas cidades foram invadidas por bárbaros. Outras foram tomadas pela anarquia e abandonadas em seguida. Subitamente, Roma tinha apenas 16 mil habitantes. Mais de 1000 anos se passaram até surgir outra grande cidade. Das fortalezas à periferia. Na Idade Média, as antigas cidades romanas que sobreviveram e as novas cidades que foram construídas seguiam um modelo característico: a cidade medieval. Havia uma praça de mercado central que era usada para o comércio e para demonstrações ou celebrações civis. Além disso, a cidade era murada, pois nessa época o poder estava diretamente relacionado à terra. Os senhores possuíam terras e a única maneira que tinham de aumentar seu poder era adquirir mais terras. E por último, a igreja cristã estava sempre presente. Ela oferecia todos os serviços sociais: escolas, hospitais, proteção aos velhos e doentes. As cidades, então, tinham conventos, paróquias e uma catedral, o símbolo essencial da cidade medieval. No século XII, o aumento da atividade econômica levou a uma nova onda de crescimento das cidades. Em tempos medievais, os habitantes urbanos tinham privilégios consideráveis. Os habitantes da área rural local eram servos do senhor de terra e tinham o compromisso de realizar sua parte do trabalho na terra, pagar dízimos da produção e prestar serviço militar. Aqueles que viviam dentro das cidades escapavam de tudo isso, pois pagavam impostos. Por isso, era bastante vantajoso morar na cidade. Mas não havia bastante espaço para os recém-chegados dentro da cidade. Então eles se estabeleciam do outro lado das muralhas. Esta foi a origem dos burgos, onde os comerciantes se instalaram. Mesmo assim, as cidades medievais continuaram bem pequenas, raramente com mais de 50 mil habitantes. Mas mesmo pequenas foram responsáveis por inovações.
Elas organizavam a coleta de impostos, o controle alfandegário e as finanças públicas. As condições de vida eram ruins. Ruas estreitas e casas altas bloqueavam a luz do sol. Era difícil lidar com a quantidade de resíduos e dejetos. As doenças eram comuns. Essa é uma das constantes da história urbana que não se alterou até o século XX. A taxa de mortalidade era maior nas cidades do que no campo, especialmente a da mortalidade infantil, das crianças que morrem antes de 1 ano de idade. A proporção era quase de 2 para 1. Se crianças e jovens não migrassem do campo para a cidade, a população urbana teria diminuído. No século XIII, as cidades do norte da Europa formaram uma aliança para proteger seu controle das rotas de comércio. Era a ANSA, ou Liga Hanseática, que unia a Alemanha e os Balcãs à Inglaterra. Por servirem de porto para grandes frotas, essas cidades receberam grandes quantidades de dinheiro, o que lhes deu um padrão de vida mais alto e permitiu a construção de casas mais bonitas, monumentos mais esplêndidos e assim por diante. Na época, as desigualdades entre as cidades eram, sem dúvida, maiores do que as desigualdades entre países. Ao final da Idade Média, o poder político foi centralizado. Os monarcas estabeleceram suas cidades capitais e, com o tempo, demonstraram sua autoridade com a realização de projetos arquitetônicos impressionantes. No outro lado do Atlântico, no Novo Mundo das Américas, as primeiras cidades fizeram sua aparição no começo do século XVII. Assim como Nova York, chamada então de Nova Amsterdã. O comércio era intenso nessas novas cidades, e elas logo se tornaram o foco de atividades ilimitadas. Ainda no século XVIII, as cidades norte-americanas estavam crescendo tão rapidamente que a densidade populacional e o crescente número de veículos causavam engarrafamentos em várias ruas da cidade. Não havia regras para melhorar o fluxo do tráfego. Então, desde o começo, as carroças, carros puxados por animais e pedestres já entupiam as vias urbanas. No século XIX, a Revolução Industrial transformou pequenas lojas de artesanato em fábricas de verdade. Apesar de terem suas origens na atividade comercial, as primeiras cidades norte-americanas também começaram a desenvolver bases industriais. A Filadélfia se tornou a mais importante cidade industrial do país. Sapatos, roupas e outros bens de consumo. Chicago, apesar de ser um centro comercial, tornou-se um centro de produção alimentar em meados do século XIX. Na Europa, como nos Estados Unidos, o trem foi um fator decisivo para o crescimento das cidades. A partir de então, as fábricas passaram a ser construídas perto das ferrovias. As moradias dos trabalhadores ficavam aglomeradas em volta da fábrica porque ainda não havia meios de transporte públicos. Na Europa, a necessidade de mão de obra das fábricas estimulou o êxodo rural. As populações urbanas cresceram vertiginosamente, apesar de as condições de saúde serem pouco melhores do que durante a Idade Média. Em 1810, Londres se tornou a segunda cidade na história a ter 1 milhão de habitantes. On va commencer à réagir
Em meados do século XIX, as populações das cidades europeias começaram a reagir contra a densidade populacional. Em 1830 ou 1840, elas começaram a ser atingidas por epidemias, como a da cólera e do tifo. As autoridades resolveram agir. Onde não parecia haver risco militar, as fortificações foram demolidas. E, gradualmente, as cidades começaram a se expandir. Pouco a pouco, as cidades se deslocaram para se adaptarem às exigências da era industrial. Em 1853, o barão Haussmann, prefeito de Paris, iniciou a tarefa de transformar a cidade completamente. Ele demoliu bairros contaminados pelas epidemias, ergueu novas edificações, limpou a área em volta de construções mais antigas para torná-las mais atraentes e construiu os boulevards, que fizeram de Paris uma das cidades mais admiradas em todo o mundo. Os Estados Unidos estavam abarrotados de recursos naturais esperando para ser explorados. O comércio prosperava, acelerando a expansão urbana. Por causa do rápido crescimento das cidades norte-americanas, a maioria das construções eram de madeira, o que aumentava o risco de incêndios, como os que destruíram grande parte da cidade de Boston em 1660 e das cidades de Boston e Chicago em 1870. O fogo era provavelmente a maior ameaça à vida e à segurança nas primeiras cidades dos Estados Unidos. Tudo ardeu em chamas. Quando as estruturas foram refeitas, as autoridades locais disseram: nada de construções de madeira, tudo deve ser de tijolo ou pedra. E na mesma época, um homem disse: vou construir um arranha-céu. Os arranha-céus foram construídos em Chicago, porque era uma oportunidade de fazer algo novo. Nos Estados Unidos, incentivadas pelo influxo de imigrantes, as cidades cresciam a uma velocidade estonteante. No começo do século XX, as cidades modernas já haviam adotado a forma que têm atualmente. Prédios altíssimos, teatros e cinemas. Com o desenvolvimento dos transportes públicos, mais e mais pessoas puderam ir morar na periferia da cidade. Era o começo dos subúrbios. Escolhendo uma cidade. Nos Estados Unidos, o fluxo para os subúrbios continuou ininterrupto durante todo o século. Nos subúrbios, onde a terra e os impostos eram mais baratos, a classe média pôde atingir o sonho americano. Uma casa própria com um jardim onde as crianças podiam brincar em segurança. A crescente popularidade do automóvel, outro elemento essencial da cultura norte-americana, só intensificou o fenômeno.
Os automóveis foram muito importantes para o desenvolvimento dos subúrbios nos Estados Unidos do pós-guerra, porque tornaram novos locais e novos territórios acessíveis à população. Não era mais necessário depender da proximidade das linhas de bonde, trens, balsas. Pequenas áreas suburbanas separadas por zonas rurais costumavam se amontoar junto às linhas de transporte público. Depois, elas deram lugar a vastas áreas residenciais que devoraram as zonas rurais adjacentes. A proliferação de bairros residenciais separados dos locais de trabalho e dos centros comerciais causou enormes desperdícios de tempo e energia. O padrão mais comum do desenvolvimento suburbano era começar com áreas residenciais, comunidades onde as pessoas pudessem morar e fossem trabalhar em outro lugar. Mas as pessoas estavam nos subúrbios e, em pouco tempo, o comércio foi atrás delas. Lojas, bancos, locais de diversão e, claro que só até certo ponto, indústrias. Os empregos passaram a se localizar nos subúrbios também. Marcadas pelas vias expressas necessárias para o transporte dos moradores do subúrbio, as cidades foram divididas em guetos. Os pobres foram para o centro da cidade. As moradias deterioraram e o valor dos imóveis caiu. Como resultado, as cidades responsáveis pela manutenção de vastas infraestruturas viram sua receita diminuir. Desde meados da década de 70, há pessoas lutando para ressuscitar o centro de várias grandes cidades norte-americanas. A revitalização dos centros urbanos dos Estados Unidos foi apenas parcialmente bem-sucedida. Certos distritos como Boston, Faneuil Hall, a área de Quincy Market e do porto interior de Baltimore conseguiram trazer as pessoas de volta aos restaurantes, locais de entretenimento e atrações do centro da cidade. Mas apenas alguns distritos em algumas cidades do país conseguiram atrair moradores para o centro urbano, pois os motivos para viver longe continuam muito fortes. As relações entre as cidades e os subúrbios diferem radicalmente de um lado do Atlântico para o outro. Na França, a elite não abandonou o centro urbano. O êxodo na direção da periferia é alimentado basicamente pela população pobre, imigrantes em especial que, por razões históricas, foram empurrados para fora da zona urbana. Inspirados por Le Corbusier, uma das maiores figuras da arquitetura do século XX, os planejadores urbanos franceses dos anos 50 e 60 queriam dar melhores condições de vida aos trabalhadores do futuro. Por acreditarem que a humanidade é mais feliz vivendo em comunidade, eles construíram imensos conjuntos habitacionais nos subúrbios. Entramos nesse imenso complexo residencial através da seção mais recentemente ocupada. A vida já começou a florescer aqui. Todos esses prédios são moradias públicas. Veja, que folhagem maravilhosa. Nossos visitantes se dirigem para um apartamento com verdadeiros inquilinos. Por alguns momentos, experimentarão uma cálida intimidade. A partir da década de 70, o padrão de vida subiu. E os inquilinos franceses, em geral, que haviam encontrado apartamentos nesses conjuntos habitacionais, começaram a ser seduzidos pelo sonho americano de uma casa para cada família.
As construtoras estavam prontas para oferecê-las. Começaram a comprar terras de fazendas e a construir subdivisões seguindo o padrão inglês ou americano. Em 15 anos, a maior parte da população que habitava essas cidades suburbanas comprou uma casa e se mudou. Nessa época, a França se tornou o destino de muitos imigrantes. Cidadãos das ex-colônias francesas no norte e no centro da África iam para a França, porque a oferta de trabalho era grande. E já que não havia outras moradias, eles se dirigiram para todos esses conjuntos habitacionais suburbanos. Durante a década de 80, os imigrantes foram as primeiras vítimas da crise econômica e do desemprego. A miséria e a violência foram morar nos subúrbios da França. As habitações públicas, que deveriam simbolizar o futuro da humanidade, transformaram-se no odioso gueto daqueles que a sociedade era incapaz de acolher. Alguns planejadores urbanos queriam simplesmente recomeçar do zero. O crime e a tensão social estão por toda parte. Isso ajuda a sustentar uma aversão às cidades que não é novidade na história humana. Atualmente, os habitantes urbanos ricos se refugiam em comunidades cercadas por grades, verdadeiras trincheiras dentro da cidade. Os ricos podem arcar com coisas que lhes trazem conforto. Gostando ou não, vivemos em uma sociedade violenta. E por isso, nós nos protegemos como na Idade Média, com cercas e guardas armados. Eles usavam arcos e espadas. Nós usamos metralhadoras. Quatro milhões de norte-americanos vivem dessa forma, protegidos por guardas e câmeras de vídeo. Na periferia das cidades americanas desenvolveram-se diversos condomínios fechados. São lugares cercados por muros e portões com guardas que deixam as pessoas entrar e sair. Acho que isso não é um modelo de futuro, pois é possível apenas para os cidadãos americanos mais ricos que se sentem tão ameaçados, tão temerosos da vida que os cerca, que optam por morar nesses lugares. A maioria não quer isso. A cidade tradicional, onde os conceitos de civilidade, urbanidade e democracia tiveram origem, deu lugar à metrópole. Um sinônimo de insegurança, insensibilidade e anonimato. Viver na cidade. As cidades grandes são vibrantes, ricas, cosmopolitas e terrivelmente atraentes. Todos os estudos sociológicos tendem a mostrar que sim, as pessoas vêm procurar trabalho, mas na verdade a miragem da cidade grande parece ser o fator decisivo da atualidade. A cidade grande é onde você se diverte, onde estão os cinemas e os teatros, é onde as coisas acontecem. É óbvio que não podemos esperar encontrar numa cidade de 20 mil habitantes a mesma animação que você vê em Nova York, Londres ou Paris.
Nova York é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Quer tenham nascido em Manhattan ou acabado de sair de um barco de imigrantes, brancos e negros, asiáticos e hispânicos estão lado a lado nessa metrópole frenética. Nova York é conhecida por seus famosos arranha-céus, que abrigam escritórios de onde saem decisões que repercutem no mundo inteiro. A cidade também é um caldeirão fervilhante de criatividade. Seu prestígio é tal que, para artistas de todo o mundo, apresentar-se em um palco nova-iorquino significa a consagração máxima. A atração exercida pelas cidades grandes é um fenômeno universal. Com cerca de 20 milhões de habitantes, a Cidade do México é a mais populosa do planeta. A Cidade do México tem um rico passado cultural, mas está cheia de contrastes. A tradição e a modernidade convivem no mesmo espaço. Mas a Cidade do México é também uma das mais poluídas do planeta. Por estar localizada em grandes altitudes, as descargas tóxicas de seus carros e fábricas ficam presas na cadeia de montanhas que a rodeia. Algumas vezes o ar fica tão contaminado que dizem que passar um dia respirando na Cidade do México equivale a fumar 2 maços de cigarros. Assim como a Cidade do México, as cidades dos países em desenvolvimento estão literalmente explodindo. Por volta de 1930, havia mais de 150 milhões de pessoas morando nos países em desenvolvimento. Atualmente, esse número é mais do que 10 vezes maior. Acontece mais rapidamente do que nos países industrializados por 2 razões. O êxodo rural é maior, assim como a taxa de natalidade. Esses 2 motivos participam igualmente. Enquanto metade do mundo estará industrializada em 2006, apenas 10 anos mais tarde, em 2016, metade da população dos países pobres estará vivendo em áreas urbanas. Os camponeses emigram porque não existe mais terra suficiente no campo para que todos possam trabalhar. Além disso, os salários na cidade são melhores. Não é um processo inconsciente. Todas as evidências indicam que a migração é um processo racional. As pessoas sabem o que estão fazendo. Se vão para a cidade é porque sabem que ela existe. Elas vêm preparadas, têm contatos na cidade, seguem os parentes. Elas não vêm por causa das luzes brilhantes, mas em busca de uma vida melhor. A explosão urbana tem muitas consequências. Sob pressão, as infraestruturas acabam cedendo. Os habitantes mais pobres da cidade ocupam os terrenos baldios. Em poucos meses, constroem bairros inteiros com chapas de zinco, madeira ou papelão. Aqueles que habitam essas favelas se esforçam ao máximo para sobreviver em condições tão precárias.
Demolir as favelas. Essa ideia é altamente discutível, pois de certa forma elas também têm um papel positivo. Elas oferecem um local onde as pessoas que vêm do campo podem se aclimatar gradativamente. Mas muitos governos que gostariam de limitar o tamanho de suas cidades enfrentam problemas ao fazê-lo. Um dos poucos países que tiveram sucesso ao diminuir o crescimento de suas cidades foi a China, que exigia uma licença de quem desejasse se mudar para uma área urbana. Em alguns casos, entretanto, o crescimento diminui por si só. Na década de 60 e 70, todos estavam preocupadíssimos com as condições de vida extremamente precárias em Calcutá. E nos anos 60 e 70, todo mundo dizia: os imigrantes continuam chegando, os imigrantes continuam chegando. Com a publicação dos resultados do censo de 1980, vimos que a taxa de crescimento de Calcutá era mais baixa do que as taxas de crescimento natural da população. Isto é, as pessoas reagem quando a situação é muito ruim. Hoje, Lagos é uma das cidades mais populosas da África, chegando perto dos 10 milhões de habitantes. 35 pessoas chegam a Lagos a cada hora. Em Lagos, na Nigéria, a única regra geral em meio à sua perpétua anarquia é cada um por si. Quase todos os serviços foram privatizados, incluindo educação, saúde e transporte. Os poucos serviços que permanecem públicos não são confiáveis. Os telefones públicos estão destruídos e os blackouts são frequentes. Porém, a imprensa nigeriana é considerada uma das mais livres na África. Apesar da repressão, greves e passeatas estudantis são muito comuns. Mesmo assim, Lagos continua sendo um lugar onde as pessoas negociam, um eldorado para aqueles que sonham com a riqueza. A cidade em evolução. Em 1960, a maioria das grandes cidades estava localizada na América do Norte e na Europa. Essa tendência inverteu-se no começo dos anos 80. Hoje, das 20 cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes em todo o mundo, 16 pertencem a países em desenvolvimento. Esse processo será mais rápido nos países da África, pois eles estão ficando para trás. Além disso, a taxa de crescimento total da população é maior na África do que em outras regiões, especificamente na Ásia e na América Latina. Entre as cidades dos países industrializados, onde se tenta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, e as cidades dos países em desenvolvimento, onde as autoridades estão tentando oferecer um mínimo de infraestrutura, as diferenças são colossais, mas os problemas são os mesmos. As cidades causam crises ambientais. Elas precisam crescer e, por isso, ocupam terras férteis e ameaçam metade das áreas litorâneas do mundo. O terceiro milênio será a era da megacidade, da cidade gigante e cheia de tentáculos espalhando-se sobre imensas áreas urbanizadas. A Grande São Paulo cobre uma incrível área de 8.000 quilômetros quadrados.
As megacidades têm atraído tremenda atenção. Elas são dramáticas, são impressionantes. Não acho que isso seja de grande importância. Na minha opinião, é só uma questão de abastecimento. E hoje em dia, com os transportes e as comunicações, os gastos podem ser consideráveis. Mas parece ser possível administrar cidades de qualquer porte, e para a maioria dos habitantes desses locais, isso parece não importar muito. Alguns mudam de uma cidade para outra, muitos passam grande parte do seu tempo em apenas uma parte dessas megacidades. Acho que é positivo o fato de a maioria das pessoas viver em cidades. Se não fosse assim, muitas delas talvez não sobrevivessem. Para viver, é preciso ocupar parte de um território. Quanto mais cresce a população mundial, maior será o número de pessoas que não poderá viver em um pedaço de terra individual. Por isso, acho que é bom as populações viverem concentradas. A atração das cidades depende de uma lei bem simples. Quantidade atrai quantidade. Mas a cidade não é apenas um local para encontrar outras pessoas. Ela também revela injustiças e disparidades sociais. É nas cidades que nascem as revoluções. É nas cidades que ocorrem os movimentos mais sangrentos. E ainda assim, é na cidade que as pessoas se unem para reforçar suas crenças comuns. Alguns observadores previram que o uso da internet e outros meios de comunicação e a oferta de entretenimento em casa acabará com a necessidade das cidades, pois permitirão que as pessoas realizem seus negócios, façam compras e se divirtam sem o tipo de contatos que eram tão comuns na vida urbana do passado. Espero que isso não aconteça no futuro, pois, na minha opinião, os seres humanos são essencialmente animais sociais, que precisam do tipo de centralização, dos estímulos culturais e dos valores que sempre existiram na vida urbana. Paris, Nova York, Veneza, Londres. Esses nomes evocam imagens de todo tipo de monumentos famosos. Mas uma cidade não é só suas avenidas e arranha-céus. Ela também é as pessoas que nela vivem. O que seria de uma cidade sem seus odores, seus sons e, acima de tudo, sem a interação de seus habitantes? As relações sociais nas áreas urbanas são diferentes porque as pessoas podem escolher como se dão os relacionamentos, com que pessoas se relacionar. As áreas urbanas são diferentes porque todos os tipos de gente que em outros lugares seriam minorias podem constituir verdadeiras multidões nas cidades. E é por isso que as cidades são centros de inovação, uma área em que isso se torna dramaticamente claro. É a política, novas ideias, pessoas apoiando novas ideias, pessoas promovendo novos ideais e mudanças políticas. Isso é um fenômeno urbano. Na Idade Média, as pessoas construíam catedrais que pouco a pouco aproximavam-se do céu. Atualmente, nas nossas modernas metrópoles, construímos torres que desafiam as leis da física. Criativas e imprevisíveis, as cidades sempre foram capazes de se adaptar às mudanças sociais e econômicas. Entre as cruéis metrópoles e a cidade ideal, o espaço urbano do século XXI continuará a se reinventar. Versão brasileira Audio News.